Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Hoje, dia 20 de dezembro de 2020, gostaríamos de conversar sobre o Livro dos Espíritos e, por coincidência, abrimos aqui o nosso e-mail e vemos aqui uma pergunta de uma senhora que se declara evangélica e perguntando o que é que o Espiritismo diz sobre Jesus de Nazaré, Jesus o Cristo. Ora, o Espiritismo se baseia nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo de Deus, aquele que veio à Terra com a missão de recuperar a humanidade, trazer a salvação. Mas, na visão espírita, a salvação que Jesus trouxe para o homem não é aquela salvação ensinada pelas igrejas, que não interpretam, alguns seguidores, não interpretam bem a Bíblia e acham que Jesus veio salvar a humanidade sem nenhum esforço da parte do homem, quando, na realidade, Jesus veio nos salvar através da educação. Ele trouxe a educação através dos seus ensinamentos, da sua doutrina, e essa educação é toda moral e espiritual, mostrando que a chave do reino de Deus está na prática do bem e da humildade, não é na fé, puramente a fé, eu creio. Ele não veio trazer essa salvação pela fé. Ele veio instruir o homem, educar o homem, para que o homem educado, espiritualmente falando, moralmente falando, possa conquistar a sua redenção interior, é na alma, mostrando que o reino de Deus, conforme ele dialogou com a samaritana, não está em nenhum lugar, mas sim dentro de cada homem. E cada homem deve conquistar esse tesouro espiritual. E a figura de Jesus, propriamente dita, o Espiritismo considera um espírito puro, que não tem, puro e imaculado, que não tem, como nós, nenhuma provação, sujeito à provação, nem sujeito à expiação, e nem tampouco quando o Espiritismo não fala no próprio Jesus, apresentando assim, mas diz no Livro dos Espíritos que o Espírito puro, quando ele atinge a perfeição, ele está isento das inferioridades morais, ele é puro e imaculado, e a residência dele é no universo. É o que o Livro dos Espíritos nos ensina na questão 112, 113. E de maneiras que Jesus, como Espírito puro, ele não está sujeito, como os demais espíritos, no nível espiritual, no nível de evolução dele, não estão sujeitos a reencarnar em corpo perecível, em corpo material, porque não tem mais impureza. E a reencarnação é para os espíritos impuros, para limpar as suas impurezas.
Mas, de uma vez que o espírito atinge a perfeição, ele não está sujeito a reencarnar em corpos perecíveis, como diz aqui o Livro dos Espíritos. E para um esclarecimento mais completo, e para não deixar dúvida, não somente na nossa irmã evangélica, que faz essa pergunta através do nosso e-mail, mas sobretudo para esclarecimento de uma forma geral, nós abrimos aqui o Livro dos Espíritos, justamente na questão 112 e 113, em que Allan Kardec apresenta os espíritos puros na primeira ordem da classificação dos espíritos, espíritos puros. E os caracteres gerais dos espíritos que estão no nível de Jesus, em pureza, e que são os ministros de Deus, que formam a corte celestial, são esses espíritos, e Jesus está na proa, é um deles. Eles administram o universo debaixo da supervisão do Pai Celestial. E dentro dos caracteres gerais desses espíritos puros, Allan Kardec esclarece da seguinte forma: nenhuma influência da matéria. Não existe mais nesses espíritos puros nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta. Não falta nada em termos de superioridade intelectual e moral. Atingiram todas. Isto com relação aos espíritos das outras ordens, com relação a esses espíritos. Na primeira classe, classe única, são esses espíritos. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Estão aí incluídos todos os espíritos puros que atingiram a perfeição, e entre eles o Cristo. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas, nem expiações, resgate de nada, porque são puros e imaculados. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Não está sujeito a reencarnar em corpos perecíveis, entre eles Jesus. Por isso é que Jesus, ele foi um arcanjo, ou é um arcanjo, que veio à Terra em corpo espiritual e não em corpo material. Veio em corpo espiritual e não em corpo material. Gozam eles de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de uma ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Quer dizer, os espíritos que atingem essa perfeição, eles não gozam de uma perfeição ou de um céu interior, não é? O céu interior dos espíritos puros não tem nada de material. E não é uma perfeição ociosa, monótona, como ensinam as igrejas. Não é essa. A transcorrer essa ociosidade monótona, perpétua, na sua contemplação. Não é nada disso. Os espíritos puros administram com trabalho, não é, o universo, porque eles têm as leis de Deus em suas mãos, sob a supervisão de Deus. Eles são, diz aqui o Livro dos Espíritos, eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para manutenção da harmonia do universo e da natureza. Esses espíritos comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores.
auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento moral e intelectual e lhes designam as suas missões: assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade. Essa missão constitui para eles ocupação gratíssima, sem nenhum trabalho. São designados, às vezes, pelos nomes de anjos. Designados por quem? Pelas igrejas, principalmente pela Igreja Católica. Esses espíritos puros, e Jesus é um deles, é um das lideranças, que são designados pela Igreja Católica de anjos, arcanjos ou serafins. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso, pretensioso, vaidoso seria aquele homem que pretendesse ter esses espíritos puros, constantemente às suas ordens. E aí, respondendo à pergunta da nossa companheira, da nossa irmã evangélica, aqui está a resposta do Livro dos Espíritos, a respeito da pergunta da nossa irmã, que diz o Espiritismo sobre Jesus de Nazaré. É esta explicação que nos dá o Livro dos Espíritos na questão, ou nas questões 112 e 113. E de maneiras que nós hoje encerramos o nosso programa, mais um programa Encontro com o Espiritismo, para atender às dúvidas das criaturas que desejam conhecer o Espiritismo e os assuntos, as questões da humanidade de uma forma geral. Muita paz e até o novo programa Encontro com o Espiritismo, se Deus assim o permitir. Muita paz para todos.